Então, depois de uma tarde agradável lá em que os capitães das naus descansaram, o Pedro Álvares Cabral levou todas as personalidades mais importantes lá para aquele ilhéu, a coroa vermelha, e ali eles tiveram uma tarde de descanso, né, de lazer, houve pescaria, como eu falei, muito bem. Depois disso, embarcaram novamente e na manhã seguinte, dia 26 de abril, era domingo. Era o domingo de Pascuela, como diz o Pero Vaz de Caminha, que é o domingo seguinte ao domingo de Páscoa. Bem, então, logo pela manhã, o Pedro Álvares Cabral avisou os capitães, avisou os religiosos que haveria missa e que elas, obviamente haveria missa, mas ela seria rezada na Coroa Vermelha, naquele ilhéu. E aí começou todos os preparativos, embarcaram, foram para lá. Lá foi montada uma tenda muito grande, em forma de cone, e embaixo dessa tenda foi feito um altar muito bem feito. O Pero Vaz de Caminha deixa isso claro. O altar foi muito bem preparado. Ali, embaixo dessa tenda, vai ser rezada então a primeira missa em terras brasileiras. Essa primeira missa, do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, ela é muito significativa porque, veja, os portugueses eram católicos. O Brasil nasceu como filho de uma nação eminentemente católica. Se a gente acompanha a história de Portugal, você vê que há vários momentos marcantes em que existem milagres acontecendo na história de Portugal. Então, desde a sua fundação em Ourique, passando pela Rainha Santa, enfim, tem vários episódios assim. Isso significa o seguinte: o Brasil surgiu sob essa aura católica. O catolicismo está na gênese, está no DNA do Brasil. E, nesse sentido, a primeira missa foi a primeira vez em que, através da consagração feita por Dom Henrique de Coimbra, o corpo de Cristo esteve presente no Brasil. Ou, em outras palavras, Cristo esteve fisicamente presente em terras brasileiras. Porque vocês sabem que na compreensão católica, o corpo de Cristo, a hóstia, depois da consagração, ela, apesar de manter a aparência de pão, ela não é mais pão. Ela é o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem esse significado. Você vai ler todos os manuais de história do Brasil, não só os atuais, muitos dos antigos também, e você não vai encontrar essa referência. Uma coisa de uma importância assim imensurável, você não encontra. Então, é a primeira vez, e logo na primeira semana em que os portugueses estão aqui, é a primeira vez em que o corpo de Cristo está presente, e aí está presente na fundação dessa nossa terra, desse nosso país. Isso tem uma importância simbólica, não só simbólica, uma importância real muito grande para a nossa história. Bem, então o Frei Henrique, nós estamos em 1500 e hoje se fala muito em resgatar a tradição da missa tridentina, né, no rito romano antigo. Esse rito romano antigo foi agora, na segunda metade do século XX, que ele foi substituído pela nova missa do Paulo VI, do Papa Paulo VI. Então, antes dessa mudança, que eu não me lembro quando foi, acho que na década de 60, a missa sempre foi aquele modelo da missa tridentina. Mas, em 1500 ainda não havia essa missa tridentina como se conhece, como existiu durante muito tempo. Porque essa missa tridentina começou em 1570. Né? Então foi após a Reforma Protestante, Concílio de Trento, aí acho que por volta de 1570 que vai ser estabelecido esse rito romano, que vai durar aí séculos e que hoje a gente chama de missa tridentina. Então o rito era diferente, eu não sei como era o rito
mas o Caminha fala que houve missa e depois da missa houve a pregação. Então eu não sei, muita gente deve saber, o pessoal que estuda essa área, mas de fato o que acontece? A missa foi rezada, o Caminha fala que todos assistiram aquilo com muito prazer e devoção. Aí quando acaba a missa, o padre se desparamentou, subiu numa cadeira e foi fazer a pregação. Na pregação, ele falou sobre a história do Evangelho e, para concluir, ele falou sobre o descobrimento da terra do Brasil e sobre como aquela terra estava sendo abençoada na sua gênese, né? Por quê? Por causa da presença da bandeira da Ordem de Cristo. Por causa da presença de Cristo, efetivamente. Mas simbolicamente falando, aquela bandeira que Dom Manuel entregou para Pedro Álvares Cabral lá na partida, estava estendida durante toda a missa ali no ilhéu da Coroa Vermelha. Então, essa primeira missa tem esse significado. O Brasil está sendo fundado sob a proteção, sob a égide de Cristo. Muito bem. O que mais que eu posso falar para vocês sobre isso? Acho que é só. Os índios estiveram, uma multidão de índios esteve na praia, né, assistindo de longe a cerimônia. Durante a missa, curiosamente, eles ficaram sentados na areia assistindo de longe. E quando terminou a missa, que o Dom Henrique de Coimbra foi fazer a pregação, eles se levantaram, tocaram alguns instrumentos que eles tinham e dançaram na praia, tá? E outra coisa importante dizer é o seguinte: esses indígenas, daqui uns dias a gente vai ver que vai ter uma segunda missa, agora não na ilha, mas na terra mesmo, e vai haver uma participação deles. Bem, vou deixar para falar lá, né? Para que antecipar as coisas. Tem um detalhe que eu estou esquecendo de dizer para vocês, fiquei tentando lembrar aqui no último minuto, não consegui. Aqui atrás tem uma imagem do Vitor Meirelles, essa imagem é muito famosa. Ela se chama a primeira missa, mas retrata melhor a segunda missa. Então, quando eu for falar da segunda missa, eu comento essa imagem que está aqui atrás com vocês. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Se tiver faltando algum detalhe, no próximo vídeo eu comento com vocês. Um abraço.